Hariom! Sejam bem-vindos ao estudo do Yoga Sutra de Patanjali. Verso 22 do capítulo 2. Esse é um verso que deixa a cabeça um pouquinho trastocada, porque é uma informação muito, muito, muito legal e muito nova para muita gente. Muita gente que não sabe, né? Então, recapitulando, como é que é a criação, como é que o mundo se origina segundo o Samkhya? Se origina mediante os dois princípios universais se aproximarem até um certo ponto, onde a natureza, Prakriti, tomando emprestada de uma forma, se espelhando na consciência do Purusha, entra em desequilíbrio e cria, densifica o mundo ao longo de 24 princípios ou 24 tátuas. Fechou? Muito fácil, é isso aí. E todo o jogo da criação é que o Purusha compreenda que ele não é a criação, ele não é a Prakriti, ele está embriagado da natureza, da criação, e quando ele percebe que isso é um jogo, ele se separa e acaba a criação. Mas o que acontece? Então, quando o Purusha ele percebe isso, a criação acaba, sim. Mas, segundo o Samkhya, existe um Purusha para cada pessoa. Então, cada um de nós somos consciência universal, não é isso? Nossa natureza. Então, o que acontece se, por exemplo, um de nós entra em samadhi, ou seja, se desvencilha do jogo da natureza, ou seja, seria o purusha, a nossa essência, se percebe como tal. A criação acabaria, não é isso? Pense bem antes de falar que sim. Se um ser humano, por exemplo, Buda, se ilumina e o purusha se separa assim do jogo da criação, a criação termina e o mundo acabaria. E por que não acaba? Porque após Buda se iluminar e ele se perceber como Purusha, continua existindo o jogo da criação, da Prakriti. E a resposta é porque existe um Purusha para cada ser humano. Ou seja, existem milhões de Purushas. E cada um deles representado por um ser humano. Então, quando o Buda se ilumina, o Purusha dele, a consciência dele sai do jogo da criação. Mas a criação continua para os outros seres humanos, para os outros Purushas que ainda estão imersos nesse jogo, nesse véu da ignorância ou nessa dança cósmica. Existem milhões, na verdade bilhões, né, hoje, de Purushas. Existe só uma Prakriti, só uma energia criadora. Então, o que seria Deus, o que seria o Purusha, a consciência universal, não é única para o Samkhya. Não existe um Deus, existem milhões de Purushas, milhões de princípios conscientes que não se misturam entre eles, porque eles são únicos, imutáveis e infinitos, mas eles existem e eles vão se aproximando da Prakriti, se perde no jogo da criação, e quando o ser humano entra em Samadhi, se percebe como consciência universal, esse Purusha novamente se desprende do jogo da criação. Ou seja, existem bilhões de deuses segundo o Samkhya. Se vocês perceberem, o Samkhya não fala em Deus, só fala em Purusha, que é um princípio consciente, imutável, imortal, mas só isso. E então o conceito de Deus aparece bem depois, né? No Samkhya não existe esse conceito na filosofia originária do Samkhya, mas existem milhões, bilhões de Purushas. Isso para a gente é um pouquinho difícil de aceitar, né? Como é que a consciência não é única, existem bilhões, uma para cada um, mas é a única forma de que quadre, né, a equação, porque senão só que um ser humano se iluminasse, se percebesse e o Purusha se libertasse da Prakriti, acabaria a criação. Então isso não acontece. Essa consequência lógica é que tem bilhões de Purushas pelo universo lá fora, né? E eles vão entrando e saindo do jogo da criação com a Prakriti. Já existe uma filosofia chamada Tantra, é uma filosofia comportamental que é muito parecida com o Samkhya, mas coloca um princípio a mais, um tattva a mais, né? O Samkhya tem 24 tattvas, né? Purusha, primeiro, Prakriti, segundo, Buddhi,
terceiro, depois vem o ego, né, a âncora, depois vem os outros que a gente falou, Nhanendrias, Karmendrias, Bhutendrias, Mahabhutas, etc., Manas. A gente viu que tem bilhões de Purushas, na verdade, não só um, são a Prakriti. E para o Tantra, existe um princípio além desses, que seria a consciência universal, seria o Deus mesmo da gente, que dele aparecem os vários Purusha e a várias Prakriti. Então, esse princípio seria o princípio raiz, né? Eles chamam de Sadashiva. E aí a gente se sente um pouquinho mais confortável com isso, né? Que existe só um Deus único, bonito, maravilhoso, uma consciência universal que rege todo o processo da criação. É nossa cultura, né? Monoteísta, a gente se sente mais confortável, mas no Samkhya, não, no Samkhya existem bilhões de consciências que não se misturam entre elas e tá tudo bem. Combinado? Então, tomara você tenha entendido isso. Repito, o Samkhya é uma filosofia teórica linda, maravilhosa, estude, é muito bonito compreender, segundo a visão do Samkhya, o processo da criação e do universo, o porquê estamos aqui, né? Responde todas as perguntas que o ser humano se faz de uma forma muito bonita e muito lúcida e muito racional e científica. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.